Um frio gélido invade a alma. Silêncio, apenas o vento sussurrando entre as tumbas. Do outro lado do véu, um ser imponente aguarda. Anubis, o guardião do submundo, com olhos que penetram a alma e a balança da justiça em suas mãos. Ele é o juiz dos mortos, o senhor da necrópole, o guia das almas em sua jornada final. Mas quem é Anubis? Qual o seu papel na mitologia egípcia? E o que seus símbolos representam? Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios que cercam esse personagem. Em uma viagem ao Egito Antigo, tumbas, templos e os segredos da vida após a morte. O culto a Anubis, caracterizado pela figura de uma cabeça de chacal sobre um corpo humano, teve sua origem estimada entre os anos 3100 a.C. e 2686 a.C., durante a primeira dinastia do Egito. Em sua mão direita, ele segura um cetro, enquanto na esquerda a chave simbólica da vida e da morte. Adicionalmente, Anubis é associado ao chicote que acompanha seu corpo. Essa representação pode ser compreendida pela prática de sepultamentos em covas rasas naquela época histórica. Para evitar roubos, cães e chacais eram empregados como guardiões dos túmulos. Anubis, conhecido também como Anupo, é o divino guardião, protetor e guia dos mortos na mitologia egípcia. Ele ajuda os falecidos a encontrarem Osíris após a morte. Além disso, Anubis é vinculado ao Olho de Horus e é reverenciado como o deus dos rituais funerários, incluindo o delicado processo de mumificação dos faraós. É interessante notar que na mitologia grega, Anubis é equiparado a Hermes, o mensageiro dos deuses. De acordo com certos mitos, Anubis foi concebido como filho de Osíris e Néftis, inicialmente o papel de deus do submundo. Após a ascensão de Osíris a essa posição, Anubis abdicou de seu posto em respeito ao pai e não o reassumiu. Anubis era encarregado da organização dos rituais funerários, sendo o primeiro a conduzir esses procedimentos. Entre suas tarefas estava a mumificação dos falecidos, como foi o caso de Osíris, que, após ser assassinado por Sete, foi embalsamado para preservar sua integridade. Segundo essa narrativa, Osíris teve um filho, Anubis, com sua irmã Néftis. Movido pelo ciúme da extensão das terras que Osíris governava no Egito, Sete, seu irmão, decide assassiná-lo. Entretanto, Ísis, outra esposa irmã de Osíris, o ressuscita com a ajuda de Néftis e Anubis, e juntos embalsamam seu corpo. Após ser trazido de volta à vida por Ísis, Osíris passa a residir no submundo, onde assume a responsabilidade de julgar os mortos ao pesar seus corações para determinar seu destino. Anubis, por sua vez, é incumbido de preparar os rituais fúnebres e embalsamar os corpos, além de guiar as almas dos falecidos. Ele conta com sacerdotes auxiliares, que usam máscaras de chacal durante os rituais de embalsamamento. Após a mumificação, o coração do falecido é entregue a Anubis, que o coloca numa balança junto à pena da verdade. Se o coração for mais pesado, indicando maldade, é devorado por Amit, o deus leão. No entanto, se for mais leve, indicando bondade, a alma é guiada por Anubis para o mundo do além, governado por seu pai, Osíris. Anubis se une em matrimônio com Anput, deusa dos funerais, e juntos têm uma filha chamada Quebechet, associada ao líquido usado no processo de embalsamamento dos corpos. E quem era Amit? Uma criatura composta de partes de diferentes animais que habitava as profundezas do submundo. Sua aparência era tão fascinante quanto a sua função sombria. Ela tinha a cabeça de um crocodilo, o corpo de um leão e o traseiro de um hipopótamo. O que tornava Amit verdadeiramente única era o seu papel nos julgamentos após a morte. Quando uma alma era submetida ao julgamento no salão de Maat, onde o coração do falecido era pesado contra a pena da verdade, Amit ficava à espreita, pronta para seu dever terrível. Se o coração fosse pesado demais devido às más ações cometidas durante a vida, Amit executava sua tarefa sombria. Ela devorava o coração impuro, condenando assim a alma do falecido ao esquecimento eterno, separada de sua vida após a morte. Assim, Amit representava não apenas o castigo para os ímpios, mas também a crença profundamente arraigada dos egípcios na justiça divina.
Sua figura assustadora servia como um lembrete poderoso das consequências das más ações e da importância da pureza do coração para uma vida após a morte harmoniosa e eterna. Anput, a deusa associada aos funerais e à proteção dos mortos. Ela era frequentemente retratada como uma figura feminina com a cabeça de uma fêmea de chacal, similar à representação de Anubis, seu esposo. Anput auxiliava Anubis na preparação dos corpos para a vida após a morte. Além disso, ela era vista como uma guardiã dos túmulos e uma protetora das almas dos falecidos. O casamento de Anput com Anubis é mencionado em algumas fontes da mitologia egípcia, e juntos eles tiveram uma filha chamada Quebechet, associada ao líquido usado no processo de embalsamamento dos corpos. Anput era reverenciada especialmente em contextos funerários, onde sua presença era invocada para garantir a segurança e a passagem tranquila dos mortos para o além. E enfim, Quebechet, a deusa egípcia, do embalsamamento e purificação dos corpos dos falecidos. Ela era representada como uma jovem mulher com a cabeça de uma serpente ou como uma serpente em si mesma. O papel de Quebechet no ritual de embalsamamento era especial. Encarregada de fornecer a água purificadora usada no processo, ajudando a remover as impurezas do corpo e prepará-lo para a próxima jornada. Sua presença era vista como essencial para garantir que a alma pudesse passar para o além de maneira adequada e purificada. Além disso, Quebechet também era considerada uma protetora das almas dos mortos, auxiliando-os e oferecendo-lhes conforto e apoio durante a transição. E ficamos por aqui, até o próximo vídeo, até mais.